o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, é aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar no nome de Jesus. Agora é o momento que eu peço sua atenção. Repreende o sono, repreende o cansaço. Poucos minutos que eu preciso da tua atenção para ministrar essa palavra. Eu não sei quais serão os resultados desta palavra, dessa mensagem. Mas também eu sou só aquele que entrega. Só sou um instrumento. Quem faz a obra, quem toca, quem opera, quem quebra, é o Espírito Santo de Deus. Mas é com muito temor e tremor nesses dias, eu venho subir aqui. Sabe, avivamento é uma obra única, exclusiva do Espírito Santo de Deus. Pastor, então o que nós estamos fazendo aqui? Orando. Por que eu fui convocado a 2 semanas de oração, tirando um dia de jejum, ser obra exclusiva do Espírito Santo? Porque nós estamos preparando o altar. Quem faz o fogo descer é o Espírito Santo. Nós estamos preparando a lenha, minha irmã, as pedras, a água, o córrego, alguns altares derribados, alguns altares destruídos, alguns altares que nem mesmo foram levantados ainda. Pastor, o que é um altar? Altar é um lugar de posição em relação a Deus e a nós. Estamos preparando o altar assim como Elias preparou e suplicou e se humilhou e pediu a Deus, e o fogo desceu e consumiu o altar, o holocausto. Estamos nos posicionando na direção do vento do Espírito, para que ele venha fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Nós vamos sair daqui no dia 17, irmão, entendendo o que é o avivamento. Não é o mover do culto, tornar-se vivo. Avivamento vem com perdão. Avivamento traz clareza. Avivamento traz uma sede de palavra, de se pregar o Evangelho, quebrantamento, sensibilidade, vontade da presença de Deus absurda, arrependimento. Isso é o resultado. E o mais notável de um avivamento é a quantidade de vidas que vem para Jesus, tendo você, eu, a igreja, como instrumento de pregação da palavra e do Evangelho. Mas quando nós voltamos aqui para o texto, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, nós estamos vendo a resposta de Deus ao rei, a um homem chamado Salomão. Eis que o templo agora está pronto. No capítulo 13, Salomão vai orar buscando a aceitação de Deus. Pastor, mas o louvor é de Deus, mas nem todo louvor está sendo aceito. A adoração é de Deus, mas nem toda adoração está sendo aceita. A mensagem que eu preparei é de Deus, irmãos, acredite. Nem toda mensagem é ungida, nem todo louvor é aceito por Deus. Salomão está com essa preocupação e ele entra no templo que já está construído. Se coloca ali, estende as mãos para os céus. E ele começa a fazer uma oração. A pastora brinca, uma oração faraônica. Às vezes ela fala em casa que é uma oração que demora. Ele vai colocando as situações do povo ali. Senhor, toda vez que teu povo entrar aqui e orar, toda vez que acontecer isso, e ele vai colocando as adversidades, sabe? Ele vai confessando a sua pequenice diante de Deus. Vai colocando toda sorte de situações difíceis que o povo possa vir a enfrentar e vai chegar naquele lugar para entregar no altar do Senhor todas essas situações. Ele vai orando. Ele vai buscando. Ele vai pedindo. Ele vai consagrar o templo a Deus. Estava terminado, irmãos. Um templo de uma excelência. Um templo todo arquitetado. Um templo cuidado, feito, que estava já no coração do seu pai Davi, mas que não foi possível ele fazer, mas que separou o material. Tudo estava pronto, o templo estava pronto, mas só faltava ser consagrado. Salomão estava buscando uma resposta de Deus.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? É interessante que esse templo era de pedra, mas o Novo Testamento vai colocar o nosso templo como corpo. Pastor, fui feito para a glória de Deus. Agora falta consagrar o dono da obra. Dele eu sei que é, mas as atitudes são para ele. O que é feito nesse templo é para a glória de Deus. Havia essa preocupação com Salomão naquele templo, de entregar, de consagrar para Deus. Nós somos templos do Espírito, mas será que temos consagrado para Deus esse templo? Temos cuidado disso? Porque esse é o templo, porque Ele habita em nós. Não em templos de pedra, mas em nós, no seu povo, no nosso meio. Mas será que somos dele? Ser templo do Espírito indica que o nosso corpo físico, o corpo físico do cristão, é a habitação de Deus. Não pertencemos, irmãos, a nós mesmos. Nós fomos comprados com preço, um alto preço, preço de sangue. Sangue vertido na cruz do Calvário. Mas será que temos consagrado a nossa mente, a nossa visão, os nossos atos, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir ao dono desse templo? Pois é, Salomão estava consagrando. Havia essa preocupação no rei Salomão em saber que o que estava fazendo era certo ou não. Ele vai consagrar. É interessante que Romanos vai dizer que vós entregueis o vosso corpo, culto racional a Deus. É dedicar integralmente, irmãos, nossas vidas, nossas emoções. Pastor, isso é muito difícil. Sabe, louvar a Deus no período de louvor é muito mais fácil do que louvar a Deus com o nosso gesto, com a nossa boca, com a nossa fala, com as nossas emoções. Nós sabemos que nós somos contraditórios, irmão. Nós louvamos, nós falamos algo e às vezes nosso comportamento é totalmente diferente. Aquilo que estamos louvando, estamos falando. Mas consagração, santidade, no Antigo Testamento não era brincadeira não, irmãos. E não deve ser hoje também, mas parece que a gente leva como se fosse. Salomão está consagrando o templo, está orando. Como é que eu consagro? Se humilhando, buscando, clamando, suplicando pela presença de Deus. Se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Deus vai começar respondendo, Salomão. Respondendo com um problema. Se eu cerrar, se eu fechar, se não houver mais chuva, se eu enviar a peste entre o meu povo, Deus vai pegar a própria oração de Salomão, vai pegar a realidade de Salomão e vai trazer na sua resposta. Sabe, Deus respeita os nossos limites. Não vai falar conosco algo que não venhamos a entender. Eu fico até preocupado quando alguém fala, pastor, aquela pregação foi profunda. Porque o profundo é algo que eu não alcanço. Eu preciso alcançar aquilo que Deus tem falado. Aquilo que Deus quer que eu faça. Tem que ser algo alcançável. Eu entendo a questão de profunda. Significa que foi tremendo, tudo bem. Mas algo profundo é algo que talvez você não consiga alcançar. E Deus vai falar uma língua que nós venhamos a entender. Sabe, Ele vai falar para Salomão, e Salomão, se eu fechar os céus. E a resposta? Se não houver chuva. Sabe, Ele vai pegar toda a necessidade básica que o homem precisa. Deus vai falar de bem-estar. Deus vai estar falando aí de segurança. Deus aqui está falando de estado, está tudo envolvido nesse problema. Ainda que eu faça tudo isso, Ele está dizendo, mas se o povo se chama pelo meu nome, sabe, ainda que, e Ele está mostrando o governo dele. Se o céu fechar, é só se Ele permitir. Se uma doença vier sobre nós, é só se Ele permitir. Ah, o diabo está furioso, tá, mas ele não é Deus, ele é um anjo caído.
E como hoje o país é limitado, é só se ele permitir. Para tocar, para matar, para fazer descer a sepultura, ele não tem autoridade para isso por si só. Existe um Deus sobre a nossa vida. Esse é poderoso. Esse pode todas as coisas. Ele vai falar para Salomão: se eu fechar os céus, ele está falando, o governo está sobre ele. O que acontecer com o meu povo, independente se acontecer, tem propósito. É porque eu deixei. Mas ainda assim, se tudo isso acontecer, se o meu povo se chama pelo meu nome, ele vai começar a dar o caminho para o avivamento. A gente acha que avivamento é só o Novo Testamento, irmãos. Não. Houveram grandes avivamentos no Antigo Testamento. E continuam existindo grandes avivamentos na história do homem. Ainda existem grandes avivamentos. Jonathan Edwards foi dos personagens da aula de manhã. Ele pregou o famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. No final do sermão tinha gente pendurado na cadeira, pendurado nas colunas, gritos em casa, com medo do chão se abrir e serem engolidos, daquele ser o último dia. Sermão poderoso. E Deus continua avivando a sua igreja. Nós sabemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que almejamos, do que aquilo que sentimos, irmãos. Mas Ele vai falar uma linguagem que Salomão entende. Se eu fechar os céus. Ainda assim, se a Covid-25 voltar, se a Bolsa de Valores estourar, se houver uma terceira guerra mundial, se houver as piores das atrocidades, ainda assim, se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo meu nome, ele está falando para Salomão, pode acontecer qualquer coisa, mas existe um caminho para o avivamento. Ainda que o vale de ossos secos estejam sequíssimos, ainda que você esteja orando, por mais que você olhe, as coisas só piorem. Ainda que a tua casa esteja em crise. Ainda que seu casamento, relacionamento, pai, filho, mãe, marido, esposa, ainda assim, seu povo se chama pelo meu nome. Está falando, aconteça o que acontecer. Existe um caminho para mim. Existe um caminho para o meu povo. Primeira coisa que eu vejo nessa passagem, irmãos, no caminho para o avivamento, é se o meu povo que se chama pelo meu nome. Identidade. Olha para alguém e fala assim, para ter avivamento, preciso ter identidade. Irmão, eu preciso saber quem você é. Preciso saber quem te chamou, quem te tirou e quem ele é. Ele vai chamar assim o meu povo. Avivamento é para o povo dele. Avivamento é para quem ele chamou, é para quem ele resgatou. Tornar-se vivo é meu povo. Isso aqui é identidade. Não tem como avivar o mundo. Tem como incendiar. Avivar não. Se o meu povo se chama pelo meu nome, isso aqui é identidade. Não tem outro caminho. É para o povo dele. Justamente por isso que fala, meu povo, é algo muito íntimo. Sabe, está errado, mas é meu povo. É frágil, mas é meu povo. Tem histórico de desistência, mas é meu povo. Às vezes quer desistir, mas é meu povo. É meu povo. Ele vai falar, meu povo, são meus. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 2,9, define a identidade do cristão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É frágil, mas é meu povo. É fraco, mas é meu povo. Ninguém dá nada, mas é raça eleita. O diabo tenta te agredir, te botar no chão, mas é propriedade exclusiva de Deus. É meu povo. Ô, glória!
Está entendendo o que ele está falando aqui? É meu povo. Se o meu povo, o primeiro caminho para o avivamento é a identidade. Entender que nós somos. Tem gente que parece que perdeu a identidade. Está pagando como se não tivesse direção. O pai da orfandade é Satanás. Você tem pai. E ele é o pai dos pais, irmãos. Ele é o exemplo, ele é o pai perfeito. Sabe, nós temos pai. Existe autoridade sobre a nossa vida. Estão pensando que a gente está largado? Está pensando que a gente é qualquer um? Está tentando passar por cima de você, seja no trabalho, sabe? É falta de consideração e ingratidão. Mas você é raça eleita. É propriedade exclusiva de Deus. Somos povo do Senhor. Não abra mão disso, irmãos. É povo de Deus. É povo. Se meu povo. Vamos saber quem somos. Sou fraco, pastor. Ah, não, mas é raça eleita. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor, irmão. Pastor, não sou eloquente, mas é propriedade exclusiva de Deus. Pastor, dou muito trabalho, mas é a nação santa. Cadê a santidade? Cadê a separação? Se a Bíblia não falou que é, vai ser. Vai ser. Para a honra e para a glória de Jesus. Eu creio nessa palavra. É sacerdócio real. Primeiro caminho para o avivamento é a identidade. Às vezes nós andamos como se não soubéssemos quem somos. Ou de onde nós vamos tirar. Tem que te lembrar. Quantas vezes Jesus já não te libertou? Já não te livrou. A gente é que cismamos em ir para a mesma direção. Ele tira, a gente vai. Ele tira e a gente vai. Certa feita eu ouvi uma oração de uma irmã aqui nesse público. Eu presto atenção nas orações dela. Falou, Senhor, eu é que tenho que ir na mesma direção. Deus usa e tira. Tu é raça eleita. Tu é sacerdote. Nós te andar como se não fosse. Mas é. Esse é o primeiro caminho para o avivamento. É a identidade. Saber que nós somos o Deus que nos chamou. O Deus da nossa provisão. O Deus que tudo pode. Segundo caminho. Se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Ah, irmão. Tem avivamento sem humilhação, não. Olha para alguém e fala assim, ó, tu tem que aprender a descer. Ah, tem. Tu tem que aprender a descer. Que a presença de Deus manifesta. Todo tupetudo, irmão, vai ter. Vai ter alguma presença, mas não vai ser de Deus com certeza. Aquilo que se inclina para a carne, é carne. Se inclina para o espírito, é espírito. Não tem avivamento sem humilhação. Pastor, o que é se humilhar segundo a Bíblia? É a necessidade de nos esvaziarmos. Para que ele venha colocar aquilo que é dele. Se pode remendar pano velho? Dá para colocar vinho velho? Não dá. Se já está cheio de ti, como é que Deus vai colocar alguma coisa aí? Tem que se esvaziar. Tem que descer. Existe a necessidade de descer o João 3,30. Vai dizer assim, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Humilhação. Humilhar é declarar a nossa pequenice, a nossa pequenez. Senhor, tu sabes que eu não sou capaz, se humilha. É necessário abrir mão do nosso orgulho, do nosso achismo, da nossa razão. Ah, mas eu não sinto. E é de sentir evangelho, irmão. Nós não cremos porque sentimos, porque ouvimos e cremos que ele é poderoso. Não devemos sentir. É claro que o sentimento tem o seu local na nossa adoração. Mas nem todo mundo que chora porque está sendo ministrado pelo Espírito, não. Tem a ver com isso, não. É descer. É se humilhar. É abrir mão do egoísmo. Quanto nós somos egoístas. O quanto nós somos orgulhosos. Sabe, Deus está falando, se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Se assumir que não há nada sem mim. Que eu é que levo esse povo. Entender as limitações. Se humilhar é muito difícil. Mas sempre nós achamos alguma coisa. Ah, pastor, ninguém me ama. Não, isso é síndrome, irmão. Isso até sair tem que sair. Síndrome de gafanhoto, sentimento de inferioridade. Você sabia que tem gente que quer ser melhor, mas na verdade não é nem soberba, também é sentimento de inferioridade. Então tudo que ele faz é ser melhor que tudo, que é para ele não ficar por baixo. Esse negócio tem que sair. Quer avivamento? Tem que descer. Tem que entender que nós somos. Tem que haver renúncia. O eu tem que ficar
terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Mas o problema é que tudo tem a ver com o meu eu. Não o que Deus fala. Não o que Deus quer. É o que eu acho. É o que eu sinto. Como ser avivado sem renunciar? Como ser avivado sem abrir mão de quem nós somos, sabe? Humilhação é ato voluntário. É reconhecimento, sabe? Da própria pequenez, da fragilidade. É total dependência de Deus. É submissão à sua soberania e vontade. Isso é humilhação. Tem caminho. Mas comigo não. Mexeu comigo não vai ficar assim. Irmãos, se humilhar é dependência total de Deus. Total de Deus. Isso é humilhação. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos... Exaltação vem de quem? Pode esperar Deus te quebrar? Humilhai-vos. É ato voluntário. Desce você. Tem gente que vai querer pagar preço. Tem gente que vai querer pagar para ver, evangelista Vance. Mas que a Bíblia manda é humilhai-vos. Abre o entendimento. Entenda. A direção é dele. O poder é dele. Sai da direção. Confiar é difícil. Mas é necessário sair da direção. É necessário deixar que ele tome a direção. É necessário deixar que ele tome o timão. Eu entendo de navio. Timoneiro, quem guia. Ele tem que ser o nosso guia. Tinha timão na arca, irmão. Tinha leme na arca. Tinha âncora na arca. Bateu na pedra. Abriu. Afundou. Por que não? Porque quem estava na direção, quem era? É o dono do vento, das águas, da terra, do mar, do ontem, do hoje, do amanhã. É ele. É ele. Sabe o que é tomar o controle das coisas? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Tu quer estar na direção achando que a tua metodologia é alguma coisa? Não é nada. Não é nada. A minha não é nada. Sabe, eu ia pregar outra coisa, Deus mudou a palavra toda, deu um maior trabalho. Eu falei, Senhor, mudou a palavra, mas eu não dirijo isso aqui. Aleluia. É ele, eu nem prego o que eu quero. Eu nem falo o que eu quero. É ele. E é justamente nesse ponto que a gente entende que está na direção. É quando não estamos na direção, irmã Gisele. É quando não é mais você que está no controle. É quando você começa a entrar nas águas e vai dizer sobre águas profundas, águas do arqueiro, águas dos joelhos, água dos lombos. Mas é quando você perde o controle, não é você, as águas te levam e ele controla. Tem muita gente aqui achando que está no controle de alguma coisa. Achando que manobra tem que descer, irmão. Tem que se humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Primeiro, entenda quem você é. Entenda quem ele é. Estamos orando por avivamento aqui nesse lugar. Pastor, o senhor está descendo a liderança toda. Está descendo todo mundo, irmão. Entendendo que Deus é poderoso para fazer, mas nós precisamos entender, precisamos nos humilhar. Senhor, a obra é tua, o reino é teu, o culto é teu, a vida é tua. Tudo é teu. Sou só um instrumento nesse lugar. Sou só mais um tijolo nessa grande construção. Se eu não fizer, se não vai acontecer, quem disse? Se o pastor não vier, outro vai levantar aqui, vai fazer, irmão, já tem que faça. Sabe, Deus não depende, a gente depende de Deus. Deixa eu falar alguma coisa aqui para você. Você sabia que um membro fora do corpo, ele apodrece e morre. É você fora do corpo quem vai morrer. Corpo sem você não morre, não. Agora vai para fora do corpo. Arranca um pedaço do dedo e joga fora para ver se ele não vai morrer. O corpo continua. Sem o dedo, mas ainda é corpo. Enquanto houver cabeça, o corpo vai. Quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Não é o pastor. Não é a liderança. Milhares. Entenda quem você é. Precisa de identidade. Humilhação. Ato voluntário. Tem gente que está humilhado porque alguém humilhou. Tem as circunstâncias humilhadas, mas descer por conta própria é diferente. Sabe, eu fui para Manaus, eu aprendi que soberba não vem só de quem tem muito, não. Tem gente que não tem muita coisa e é soberbo até o topo da cabeça. Milhares. Desce. Se o povo se chama pelo meu nome,
Você entendeu que você é dele. Se humilhar. Está entendendo o que é humilhação? Orar e buscar a minha face. Sabe, é necessário que a igreja não só se quebrante. É necessário que a igreja não só fique sensível. É necessário oração. É necessário buscar o Senhor. Se queremos a visitação de Deus, irmão, temos que orar para que Ele afaste de nós todas as dores, as crises. É necessário orar, buscar, sabe? A oração vai conectar o altar da terra com o altar de Deus. A oração ela vai equalizar as nossas emoções desequilibradas à vontade de Deus na nossa vida. Oração faz isso, pastor. Oração faz isso. Alinha nossas emoções. Está acelerado, mas tu começa a orar, irmão. Alguma coisa acontece. Deus vai. Sobe. Foi através da oração, irmãos, que Jesus suou no sangue, chorando, se levanta, se apronta para enfrentar o Gólgota, o lugar da caveira de cabeça erguida. Tu és o rei judeu? Tu o dizes. Cabeça erguida, íntegro na missão, orando. Indo adiante, orar. Foi adiante, orar. Foi adiante, orar. Quer avivamento? A igreja tem que orar. Foi durante a oração. Os discípulos clamando durante 10 dias. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Atos 2, 1 ao 7. Vem, Espírito. O céu responde. Vai, Espírito. Aleluia. Pentecoste. Oração. Buscar e buscar a minha face. Nós não podemos ser como os fariseus, irmãos. Sabe, eles tinham oração pela oração. Oravam por orar. A oração para eles não era um instrumento de busca. A oração não era um instrumento que ligava eles a Deus. A gente não pode orar por orar. Não pode ter a oração como ritual. Pastor, mas eu estou igual a Daniel, pastor. Eu oro de manhã, oro à tarde, oro à noite, nada acontece. Não tem oração como rito. Tem oração como instrumento de ligação. Tem oração como instrumento de busca. Você abre a palavra e Deus fala contigo. Você ora e tu fala com Deus. E Ele responde. Tanto na palavra quanto na oração, porque Ele não é limitado. Os fariseus, para eles, oração era simplesmente oração. Era um ritual sagrado. Era uma rotina religiosa. Era para cumprir um calendário eclesiástico. Oração para buscar presença. Oração para buscar a face. Moisés entrava, orava, daqui a pouco a nuvem. Quando a nuvem subia, a contemplação, a face de Moisés brilhava. Oração é para buscar, oração é relacionamento. Não pode ser um ritual religioso. Eu nem orei hoje, a rotina é escovar dentes. Oração é como fazer um Cooper. É como ir na academia. Se eu não fui, não me sinto bem, mas não pode ser um rito só. Oração é um instrumento para falar com Deus, gente. Se o povo se chama pelo meu nome, meu povo, se humilhar, orar, buscar a minha face, não só pedir, mas glorificar. Senhor, me permita ficar na tua presença. Vai lá no Salmo 51, vai ver qual era o problema de Davi. Se era jebuseu, se era filisteu. Não. O problema dele era a ausência do Espírito sobre ele. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua Espírito. Não é fácil. Não eram os inimigos externos. Não era o pouco caso. Era a presença. Tanto é verdade que na unção de Davi, houve uma ação contrária. Enquanto o profeta ungia ele com óleo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Saiu de quem? De Saul. E o espírito imundo entrou em Saul. Casa não fica vazia. Se desvia não. Porque se o Espírito não está aí, alguém vai estar. Se Deus não estiver, se não for o Espírito Santo, alguém vai entrar nessa casa. Tu acha que tu tem o direito de se desviar?
Tu acha, não brinca com salvação, não brinca com esse negócio, não. Se tu é raça eleita, nação santa, se for te dar esse nome, leva a sério isso. Vem para Deus. Que por meio da leitura da palavra e da oração, Deus se faça presente no nosso meio. Glória a Deus. Meu povo, humilhação, oração e busca. Se te converteres dos seus maus caminhos. Irmão, confissão de pecado é trajetória para avivamento. Todo avivamento que existiu, irmãos, teve confissão de pecado. Esdras chega na praça pública, Esdras capítulo 3, 9. Chega na praça pública, rapa a cabeça, rasga as vestes. Senhor, estou envergonhado. Nossas iniquidades têm subido até o céu. Quer ser avivado, quer presença, renuncia, se converte, confessa. E não é confessar de qualquer maneira, não. Tu sabe o que tu faz. Tu sabe o que tu vê. Hoje é noite de Santa Sé, é noite de descer, é noite de humilhação, é noite de confessar pecado, é noite de perdão e liberar perdão também. Ô, glória! Sabe, Deus está dizendo que a sua presença ela é retida do seu povo pela maledicência, pela dureza de coração, sim, pelo orgulho, pela infidelidade, pela imoralidade e prostituição, sim, nos afastam de Deus. Pela frieza de coração, nos afastam de Deus. O avivamento vem em resposta à confissão de pecados, irmão. Eu estou fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Provérbios 28, 13, 14. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o que confessar. Agora não adianta querer pecar no... É atacar? E pedir perdão no avarejo. Você sabe. Fala com ele. Confessa. Lucas 9, 23. Ajuda aí. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. A cada dia. É algo contínuo. A unção de ontem não serve para hoje, filho. A de hoje não serve para amanhã. A cada dia a sua cruz. Cruz é aquilo que a gente tem que renunciar para estar diante dele, para adorar o nome dele. Pastor, mas eu estou no Evangelho da Graça. Cuidado com o Evangelho da Supergraça, é uma desgraça. No Sermão do Monte nós vamos dizer uma série de conduta. Ainda temos que seguir, porque somos dele, luz do mundo, sal da terra. É conduta, é comportamento. Existe uma nuvem de multidão, e uma multidão de pessoas olhando para nós, sim. Sabe, nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia. Ontem tu foi muito bom, mas hoje não é mais. E agora? Ontem estava fino, agora está rateando. É todo dia. Em todo momento é uma ação contínua. Não existe evangelho sem cruz. Tem que tomar a sua cruz, sim, é renúncia. Porque o povo de Deus esqueceu que o evangelho também é renunciar e abrir mão das nossas emoções. Lucas capítulo 9, versículo 24, volta aí. Vocês estão me ajudando? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A gente não entende isso aqui. Sabe o que é salvar a sua vida? Todo aquele que quer viver a sua maneira. Todo aquele que quer viver a sua forma. Todo aquele que quer viver todas as emoções que estão na sua cabeça. Quer fazer o que quer, andar como quer, falar o que quer. Vai perder a sua vida. Está toda a vida
jovem decepcionado. Ninguém começou a vida nunca. Um jovem todo quebrado, viciado, acabado. Ninguém começou a vida nunca. Todo aquele que salvar a sua vida, eu quero viver meu jeito. Eu quero vencer as loucuras. Sabe que eu encarnado, eu vou pagar, eu quero ver eu perdi muito tempo nesse casamento, pastor. Eu cuidei de filho, ninguém me deu valor. Eu sou pancada, eu faço no casamento. Agora eu quero dizer a verdade. Aquele que salvar a sua vida. O que não existe. Mas também que vai falar. Por que que o seu amor queria perder a sua vida? Por que que ele confiava na boa do seu amor? Por que que ele abandona seus próprios sentimentos? Por que que abandona suas próprias emoções? Todo aquele que não acredita perder a sua vida. Por amor a minha esposa, por amor a Cristo,
inclinado a fazer o bem é uma dificuldade, mas tem gente que é inclinada a fazer o mal. Nem teme o que virá. Pecado. Te entrega tudo. Agora tu vai viver o melhor da tua vida. Espera para ver se vai sobrar alguma coisa disso. E aí entender que depois de restituir e restaurar, é Deus. É Deus. Sabe, o avivamento, o quinto e último lugar, ele vem. Em primeiro lugar, botei por último, mas talvez seja o mais importante. Pela misericórdia e graça de Deus. Porque ele prometeu nos ouvir. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele ouve. O clamor da sua igreja. Ele deixou a promessa de nos ouvir. Então ouvirei do céu. Estava sendo ouvido. Pastor, esse é o Antigo Testamento, grande comissão. O que Deus vai dizer? Estarei com dois até a consumação dos séculos. Então ouvirei do céu. Ele continua ouvindo. Ele continua aqui por intermédio do Espírito Santo. Ele está ouvindo a nossa súplica. Primeiro, botei por último, mas talvez seja o mais importante. Condição para que o avivamento aconteça. Ele continua nos ouvindo. Pastor, parece que não tem ninguém do outro lado, mas tem. Ele ainda não se manifestou na casa, mas está ouvindo. Seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas. Se houver confissão, se houver isso no meio da igreja, Deus se fará presente. Meu irmão, minha irmã, se coloca na posição do vento do Espírito. Deixa ele soprar e vai. Orando, confessando, jejuando, pregando, intercedendo, louvando. E ele continua nos ouvindo. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Glória. Após pecado perdoado, irmão, avivamento está chegando. Não tem coisa difícil que ele não possa perdoar. Talvez o pecado tenha te levado mais longe do que você queria ir. E ele faz isso. O pecado nos leva mais longe do que aquilo não queria chegar a tanto. Mas ele te levou para lá. Mas não tem lugar tão onde ele não possa te encontrar e te trazer de volta. Mas tem que haver quebrantamento, humilhação, tem que haver confissão. E o mais importante, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Não tem terra sarada sem pecado perdoado. E ele pode. Quem blasfêmia? Quem esse homem acha que pode perdoar pecado? Jesus vai dizer o quê? É mais fácil dizer. Levanta-te e anda, estão perdoados os teus pecados. Ele pode. Ele tem todo o poder. Não importa o que você fez. O que você tem feito até aqui. Qual o teu histórico, da família que você veio, vim da família de traficantes, vim da família de estelionatários, não interessa, minha família é toda bagunçada, eu não tinha exemplo, não interessa de onde você veio. Ele consegue fazer uma nova história. Depois de ouvir, depois de perdoar pecados, sare a sua terra. Avivamento das cura, irmãos. Sabe, a igreja precisa ser sarada. Eu preciso perdoar e eu preciso ser perdoado. Você precisa perdoar e precisa ser perdoado. Você precisa perdoar a mulher de Deus e precisa ser perdoada também. Precisamos de cura nessa noite. Nós precisamos de cura. Existe uma promessa. A presença dele contínua no meio da igreja. Por intermédio dele. Avivamento. Traz cura. Aleluia. Curas de feridas onde médicos, psicólogos nunca alcançarão. O avivamento ele alcança. Irmão, nada contra a psicologia, pelo contrário. Vamos nos conhecer. Deus deu inteligência e sabedoria ao homem. Pastor, estou fazendo terapia. Fique lá. Se for um terapeuta evangélico, melhor ainda. Ele vai pegar dos dois lados, mas dói. Não sou psicólogo, mas teólogo eu sou. E posso falar que ele é o psicólogo dos psicólogos.
que ele é o médico dos médicos. Está tratando? Continua. Mas apela para aquele que deu inteligência aos psicólogos. Porque ele pode entrar onde o homem não pode. Aleluia! Que avivamento, igreja. Vamos ter que descer. Entender quem você é, porque alguns não entenderam ainda. Viu, irmão Bárbara? Tu é raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Filipe, tu é povo, propriedade exclusiva. Olha para alguém e fala assim, tem muita coisa. Mas agora fala assim, tu se sente isso tudo? Sabe quem você é? Essa é a questão. Sabe quem Deus é? Se humilha. Aprendeu a se humilhar? Tem aprendido a descer? Tem buscado a face de Deus? De fato? Tem confessado o pecado? Mas toda coisa que se eu falar já era, pastor. Fala com Deus. Fala com Deus. Dobra o joelho. Teu jeito soberbo, medroso, covarde, orgulhoso. Fala com ele. Mentiroso. E é estranho, né? O povo que é raça eleita, sacerdócio real, tem que se converter dos seus maus caminhos. É esquisito. É contraditório. Não era para ser assim, mas Deus está falando. É todo tempo, é todo momento. Sabe, são pequenas coisas que a gente acha que não vai dar em nada. Mas são das pequenas coisas que as uvas vão caindo da videira. Vão sendo derrubadas. A raposa fica ali batendo, derruba uma, derruba outra, nem come, mas derruba. Ninguém tropeça em árvores ou em montanhas. A gente tropeça em pequenas coisas. Hoje é a noite de confissão.